Imagine estar no lugar certo, na hora certa, e mudar completamente o rumo da sua vida e da vida de outra pessoa. Essa é a história de uma garçonete simples, que levava uma vida discreta, trabalhando incansavelmente em um restaurante movimentado no centro da cidade. Seu dia começava cedo e terminava tarde, entre pedidos, bandejas e gorjetas que mal cobriam o aluguel. Ela não esperava que, naquela manhã comum, algo extraordinário estivesse prestes a acontecer. Enquanto limpava uma mesa próxima à vitrine, algo chamou sua atenção do lado de fora. Um homem distraído estava prestes a atravessar a rua, sem perceber um carro vindo em alta velocidade. Em um impulso instintivo, ela correu, gritou e conseguiu puxá-lo para trás segundos antes do impacto. O homem estava em choque, confuso, mas ileso. Agradeceu, e antes que pudessem conversar mais, foi levado por uma equipe de segurança que apareceu do nada. A garçonete voltou ao trabalho, sem saber que aquele breve momento mudaria o curso da sua vida. O que ela não fazia ideia é que o homem que ela havia salvado era ninguém menos que o herdeiro de um império bilionário, e que, daquele dia em diante, ele faria de tudo para reencontrá-la. Mas por quê? O que ele viu nela? E o que leva alguém com tanto poder a esconder sua identidade? O que parecia um gesto comum de bondade, logo se transformaria em uma sequência de eventos inesperados, repletos de emoção, reviravoltas e descobertas profundas. Prepare-se para acompanhar uma história que vai tocar seu coração e provar que um simples gesto pode mudar tudo. Antes daquele dia marcante, a vida de Clara era tudo menos glamurosa. Aos 27 anos, ela acordava todos os dias às 5 da manhã. Preparava um café preto bem forte, com 2 fatias de pão amanhecido, e vestia seu uniforme surrado, sempre limpo, mas já desbotado pelo tempo. Pegava 2 ônibus e caminhava mais 15 minutos até o restaurante no centro da cidade onde trabalhava como garçonete. Seu turno começava às 7 em ponto, e dali em diante era uma maratona de pedidos, bandejas pesadas, clientes apressados, gritos da cozinha e ordens do gerente. Clara conhecia cada centímetro daquele salão. Sabia onde o piso rangia, onde o ar-condicionado não funcionava direito e qual mesa os clientes mais reclamavam. Ela não reclamava, pelo menos não para os outros. Tinha orgulho da própria força. Pagava todas as suas contas, ajudava a mãe doente com remédios caros e ainda encontrava tempo para estudar à noite. Ela sonhava em um dia cursar administração e abrir o próprio negócio. Era o tipo de pessoa que colocava os outros em primeiro lugar, sempre com um sorriso, mesmo com olheiras profundas e dores nas costas. Os clientes gostavam dela. Sabia o nome dos mais frequentes, seus pedidos favoritos, o jeito como gostavam do café e até deixava bilhetinhos motivacionais nos guardanapos de vez em quando. Mas por trás daquele sorriso generoso havia muito cansaço, frustrações engolidas e um silêncio pesado dentro do peito. Ela sonhava alto, uma cafeteria aconchegante, com livros nas estantes, jazz tocando baixinho e um cantinho para gatos. Mas isso parecia tão distante quanto o outro lado do mundo. Naquele dia, o restaurante estava especialmente cheio. Era início de mês, dia de pagamento. Os pedidos não paravam de chegar, e Clara mal teve tempo de beber água. Ela se dividia entre anotar, servir, limpar, sorrir, resolver conflitos e agradar o gerente. Por volta das 10h30, enquanto arrumava a mesa da janela, algo chamou sua atenção. Um homem de terno escuro, aparentemente jovem, estava parado do outro lado da rua. Ele parecia perdido. Checava o celular constantemente, andava de um lado para o outro, olhava em volta como se procurasse alguma coisa, ou alguém. Clara observou com curiosidade, mas logo voltou ao trabalho. Clientes a chamavam, pedidos estavam acumulando, e ela não podia se distrair.
Mas segundos depois, algo alarmante aconteceu. Ele começou a atravessar a rua, distraído com o celular, e não percebeu o carro que vinha em alta velocidade. Clara, que ainda o observava de relance, percebeu na hora o perigo. E então, sem pensar duas vezes, deixou tudo e correu. Clara correu como se a vida dela dependesse daquilo. Mas, na verdade, era a vida dele que estava por um fio. O som do carro freando, pneus raspando no asfalto e um grito preso no ar. Ela agarrou o homem pelo braço e puxou com força, caindo com ele na calçada, segundos antes do impacto. O carro passou voando, buzinando alto, sem sequer parar. Algumas pessoas gritaram, outras só olharam e seguiram andando como se nada tivesse acontecido. A cidade era assim, tudo muito rápido, ninguém parava para entender. Clara caiu com os joelhos no chão, sentiu a dor imediata da queda, mas nem pensou nisso. Olhou para o homem ao seu lado, ainda ofegante, tentando se recompor. Ele olhou de volta, visivelmente abalado. "Você me salvou", ele disse, com a voz baixa, quase sem acreditar. Ela respirava rápido. "Você não viu o carro? Estava no celular. Quase foi atropelado." Ele passou a mão pelo rosto, como se quisesse acordar de um pesadelo. "Eu estava lendo uma mensagem importante. Meu Deus, eu nem vi." Clara o examinou melhor. Terno impecável, sapatos engraxados, um relógio que brilhava no pulso e um pequeno ponto eletrônico no ouvido. Algo naquele homem chamava a atenção. Ele não era comum. Enquanto ele ainda tentava se recompor, 2 homens vieram correndo da esquina, também de terno, postura rígida, olhar atento. "Senhor, está bem?" perguntou um deles, com a mão no ombro do homem. "Sim, ela me puxou, me salvou", disse ele, apontando para Clara. Os 2 seguranças a observaram. Um deles olhou ao redor, como se analisasse possíveis ameaças. O outro estendeu a mão para ajudá-la a levantar. "Está machucada? Precisamos levá-lo agora." Clara recusou a ajuda com um gesto. "Eu tô bem, só um arranhão, mas eu preciso voltar para o trabalho." O homem olhou para ela, ainda surpreso. "Qual o seu nome?" "Clara", respondeu, hesitante. Ele sorriu. "Muito prazer, Clara. Eu sou..." Mas foi interrompido pelos seguranças. "Senhor, não podemos atrasar mais. O carro está esperando." Ele fez um gesto rápido com a cabeça em sinal de obediência, mas antes de ir, segurou a mão dela e falou: "Eu vou te encontrar. Você me salvou. Isso não pode acabar aqui." Clara apenas o observou entrar num carro preto, com vidros escurecidos, e então ele se foi. Ela ficou ali por alguns instantes, sozinha, tentando entender o que havia acabado de acontecer, por que aquilo parecia tão surreal. E, acima de tudo, quem era aquele homem que ela salvara? Os dias seguintes passaram, mas Clara não conseguia tirar aquele momento da cabeça. A imagem do homem, o som do carro freando, o aperto firme em sua mão antes de ele desaparecer num carro preto. Tudo parecia uma cena de filme, mas ela sabia que havia acontecido de verdade, porque ainda sentia no corpo a adrenalina daquele instante. No restaurante, tudo seguia como sempre. O barulho de pratos se chocando, os pedidos gritando da cozinha, o gerente apressado dando ordens. Mas dentro dela, algo tinha mudado. Clara passou a olhar para a porta com frequência, como se esperasse que ele entrasse a qualquer momento. "Eu vou te encontrar de novo." Ele tinha dito aquilo com tanta certeza, mas promessas, ela sabia, nem sempre se cumprem. Então, numa quarta-feira chuvosa, quase uma semana depois, aconteceu. O sino da porta tocou. Um carro preto estacionou do outro lado da rua. Um homem saiu com um guarda-chuva grande, passos calmos, decididos. Era ele. O mesmo rosto, o mesmo olhar, agora mais tranquilo. Clara estava atrás do balcão quando o viu. Seu coração disparou. Ela congelou, ainda segurando uma bandeja com copos. Respirou fundo. Não era sonho, era real. Ele caminhou até ela com um leve sorriso.
Clara, eu disse que voltaria. Ela respondeu, um pouco sem saber o que sentir. Achei que fosse só uma frase de efeito. Não era. Eu precisava te encontrar. Você salvou a minha vida. E eu ainda não consegui te agradecer de verdade. Ela tentou manter a compostura. Não precisa me agradecer. Eu só fiz o que qualquer um faria. Você acredita mesmo nisso? Ele perguntou, com um brilho sincero nos olhos. A maioria das pessoas teria ficado parada, mas você agiu, e isso significa muito para mim. Clara sorriu, um pouco sem graça. Bom, fico feliz que esteja bem. Houve um silêncio confortável por alguns segundos. Então ele disse, eu preciso te contar algo que não disse antes. Ela franziu a testa curiosa. O quê? Ele respirou fundo. Meu nome é Leonardo. Leonardo Albuquerque. Meu pai é dono do grupo Albuquerque. Talvez você conheça. Ela paralisou. Claro que conhecia. Era um dos maiores conglomerados do país. Você tá brincando? Não. Eu escondi isso porque cansei de ser tratado como um título ambulante. Mas você me viu como eu sou. E isso é raro. Clara ficou sem palavras. Não era só a revelação, era a forma como ele falava, simples, verdadeiro, sem querer impressionar. Naquele momento, em meio ao barulho do restaurante e a chuva batendo na janela, ela sentiu algo novo. Como se aquele reencontro não fosse um acaso, mas o começo de algo inesperado e transformador. Clara chegou em casa naquela noite com a cabeça girando. Sentou-se no sofá ainda de uniforme, sem nem tirar os sapatos. A conversa com Leonardo martelava em sua mente. A revelação, o olhar sincero, a calma com que ele falava sobre algo tão grandioso, como se ser herdeiro de um império fosse apenas um detalhe. Ela foi até o quarto, pegou o celular e pesquisou. Grupo Albuquerque. E lá estava. Um conglomerado com atuação em diversos setores. Construção civil, universidades, hospitais privados, rede de farmácias, instituições de caridade. O nome dele aparecia em várias matérias, como o futuro do império. Clara leu, releu, e se perguntou por que alguém como ele perderia tempo com alguém como ela. No dia seguinte, Leonardo apareceu novamente. Esperou seu turno acabar, sentado discretamente no canto do restaurante. Quando a viu tirar o avental, levantou-se. Café? Perguntou com um sorriso. Foram até uma cafeteria próxima. Dessa vez, a conversa foi mais profunda. Leonardo falou da infância solitária, das escolas caras onde tudo era competição, do tempo que passou em Londres estudando economia. Contou que sempre se sentiu pressionado a se tornar alguém que não era. Ser o herdeiro parece um presente, mas tem um preço, disse ele, olhando pela janela. E você? Qual é o seu sonho, Clara? Ela hesitou. Ter minha própria cafeteria, um lugar pequeno, mas acolhedor. Com livros, plantas, jazz e gente verdadeira. Ele sorriu. Parece o tipo de lugar que eu adoraria frequentar. Clara riu. E você? Não tem medo de que eu só esteja te ouvindo porque você é rico? Ele balançou a cabeça. Você me salvou sem saber quem eu era. Isso diz tudo. Nos dias seguintes, se encontraram mais vezes. Cada conversa revelava uma camada. Leonardo não era só o herdeiro. Ele era gentil, curioso, engraçado. Queria aprender sobre a rotina dela, sobre a vida real. Queria sair da bolha. Até que, numa noite especial, ele a levou para conhecer uma das escolas mantidas por uma fundação criada por sua mãe. O prédio era simples, mas o que se fazia lá era grandioso. Crianças em situação vulnerável recebiam educação, alimentação e apoio psicológico. Clara ficou emocionada. Leonardo a observava, em silêncio. Isso aqui é o que eu quero fazer. Usar o que tenho para transformar vidas. E eu quero você perto disso. Ela arregalou os olhos. Leonardo, calma. Não tô te pedindo casamento. Ele disse, rindo. Só quero construir algo com alguém que acredita em propósito. E você me inspira. Naquele momento, Clara percebeu.
Tudo que parecia impossível agora estava diante dela. Não era só sobre salvar uma vida, era sobre mudar o rumo de duas. Depois daquela noite na escola, Clara começou a ver tudo com outros olhos. Leonardo não era mais só o homem que ela salvara. Ele se tornara alguém presente, constante e, mais do que isso, alguém que despertava nela coragem para sonhar de novo. Eles continuaram se encontrando com frequência. Às vezes, nos intervalos do trabalho dela, outras vezes em visitas a projetos sociais do grupo. Leonardo fazia questão de incluí-la, de ouvi-la, de saber o que ela pensava. Pela primeira vez, Clara se sentia valorizada não pelo que fazia, mas por quem era. As mudanças começaram discretamente. Ele a incentivou a retomar os estudos, matriculando-se em um curso de empreendedorismo aos finais de semana. Pagou a mensalidade com a condição de que ninguém precisaria saber. Quero que isso seja só entre nós. Um empurrão, não um favor, ele dizia. Clara aceitou com uma condição própria, que pudesse provar seu valor com esforço, e Leonardo respeitou isso. A vida dela foi mudando. Entre o restaurante e os estudos, ela já pensava em cardápios, layouts e nomes possíveis para um futuro negócio. Um dia, sentados em um banco de praça, Leonardo falou de forma inesperada. E se a gente fizesse isso acontecer? O quê? Ela perguntou. A sua cafeteria. Vamos abrir ela. Juntos. Clara o encarou por longos segundos. Você está falando sério? Completamente. Você tem visão, tem coração, tem história. Eu tenho recursos. E quero investir em você. Ela hesitou. Tinha medo. E se as pessoas acharem que estou me aproveitando? Então vamos fazer diferente. Você entra como sócia com 50%. Eu não quero te dar nada. Quero construir contigo. As palavras dele tocaram fundo. Ela refletiu. Conversou com a mãe. Chorou sozinha no quarto e decidiu dizer sim. Encontraram um ponto charmoso numa rua tranquila. Leonardo cuidou da parte burocrática, mas deixava Clara tomar as decisões estéticas. Ela escolheu móveis reciclados, montou prateleiras com livros doados, espalhou plantas por todos os cantos. O nome? Café Clara. Não foi ideia dela, mas aceitou, emocionada. Você é a alma desse lugar, disse Leonardo. A inauguração foi discreta, mas inesquecível. Clientes chegaram curiosos. Amigos apareceram. Até colegas antigos do restaurante vieram prestigiar. Clara estava nervosa, mas ao ver Leonardo na primeira mesa, sorrindo, sentiu que tudo fazia sentido. Naquela noite, enquanto fechavam a porta juntos, ele disse: "Tá vendo? Você acreditou. Isso é só o começo." Ela respondeu olhando ao redor, com olhos marejados. Eu achei que tinha salvado sua vida. Mas no fim, foi a minha que você ajudou a transformar. Ele a olhou com ternura. Talvez o destino tenha unido dois caminhos que precisavam se cruzar. E ali, entre aroma de café e luz baixa, começou uma nova história. Não só de sucesso, mas de escolhas feitas com o coração. Às vezes, tudo o que precisamos é de um instante, um gesto impulsivo, uma decisão sem pensar, e tudo muda. Clara salvou um homem sem saber quem ele era. Leonardo encontrou na simplicidade dela algo que nunca vira em meio ao luxo: autenticidade. E desse encontro improvável nasceu algo raro, uma conexão verdadeira, sem interesses, sem máscaras, construída com tempo, respeito e verdade. Eles poderiam ter seguido caminhos opostos, ignorado aquele momento como apenas mais um entre tantos. Mas escolheram se escutar. Escolheram olhar um para o outro com o coração aberto. Clara não se tornou milionária, mas se tornou dona da própria história, dos próprios passos. Leonardo não abandonou sua origem, mas encontrou um novo jeito de viver, com propósito, com intenção, com alma. Essa história não é só sobre sorte ou destino. É sobre coragem, sobre empatia, sobre o impacto de uma escolha feita com o coração.
Se você acredita que pequenos gestos ainda podem mudar o mundo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa de esperança, porque a vida pode mudar num segundo. E, às vezes, tudo começa com um simples ato de bondade.